Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, temos que seguir com as nossas orações e os nossos pedidos pelas várias missões da igreja. Na semana passada celebramos a vida religiosa como um todo e hoje toca pensar, meditar e aprofundar um pouco da vocação missionária. E claro, eu não escolhi hoje um lugar aberto, porque é exatamente para esses lugares abertos que o Senhor, que aqui está, nos prepara para depois então anunciar o que ele nos propôs. Um missionário é aquele que está a serviço de uma mensagem que comporta, que carrega dentro do seu coração. E esta mensagem para nós é a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, da salvação que vem junto a este que é o caminho, verdade e vida. Devemos entender que a missão ela inicia no momento em que o Senhor está subindo aos céus. No dia da ascensão, Ele nos pede para anunciar e fazer discípulos em todo o mundo. E, claro, este discipulado faz com que também cada um dos que receba e aceite o anúncio seja batizado em nome da Trindade Santa. Este batismo é a adoção filial. Assim que missão e crescimento da família estão claramente conectados. Quanto mais anunciamos, quanto mais os corações se abrem ao anúncio de salvação que vem de Cristo, mais aumenta a grande família da Igreja de Jesus Cristo. Esta igreja é católica e, claro, por isso que o Senhor disse: até os confins da terra se escutará a voz de alguém que propaga a boa nova do Evangelho. Mas, igualmente, precisamos saber que esta catolicidade ainda está longe de acontecer. Podemos pensar quantos povos nunca ouviram falar de Jesus. Talvez alguns personagens, inclusive da contemporaneidade, como os influencers, os influenciadores digitais do YouTube ou qualquer outra personalidade famosa, talvez para crianças, jovens e outras culturas distantes, nunca ouviram falar de Jesus. E aí volto a Ele mesmo. Antes de começarmos uma missão, é necessário o discipulado. Quando voltamos um pouco na história e lembramos inclusive do Papa Bento XVI, lá no Santuário Nacional de Aparecida, onde foi criada aquela expressão, aquele binômio discípulo missionário de Jesus Cristo. Aí entendemos a função metodológica, a pedagogia que o Senhor nos dá para de verdade sair. E esta saída necessita, claro, de um conteúdo experimentado, de um conteúdo absorvido, não só intelectualmente, mas integralmente. A fé muda a vida inteira de uma pessoa. É uma proposta que a verdade do céu faz a cada ser humano. E se não fez, não mudou, não regenerou e renovou a vida de uma pessoa católica, cristã, então de verdade talvez não estejamos prontos para sair. Quando vemos Marta e Maria no Evangelho, temos a clara união e junção do que significam este escutar aos pés do Senhor a palavra de salvação e igualmente o serviço aos irmãos. O missionário está mais do que convicto de que a sua salvação vem de Deus e de que a felicidade nesta terra só tem sentido diante da promessa de uma felicidade eterna no céu.
Assim que nós queremos entender que sair pelo mundo inteiro para anunciar a boa notícia de salvação depende desta experiência vital que muda o homem velho para o homem novo. Bem, já não vou mais me alongar muito nisso que significa o discípulo missionário, inclusive celebrado muito bem em 2013 na nossa Jornada Mundial da Juventude aí no Rio de Janeiro. Quando vemos a missão, nos vêm às vezes essas imagens um pouco nostálgicas dos filmes ou das histórias em que saíamos das nossas terras e íamos para povos muito longínquos. A missão ad gentes, a missão aos gentios, aos povos distantes, segue sendo o modelo preferido e o modelo mais integralmente entendido da Igreja. Assim que não é só aí que estamos destinados a ir. Se o Senhor te chama a aprender uma nova língua, estar em uma nova cultura e fazer a diferença num lugar muito distante, bem-vindo. Há muitas congregações, há muitas formas de ser missionário. Me acordo, tenho lembranças do dia em que algumas vezes no verão íamos de missão em terras no norte do Mato Grosso. E aí nos meses de janeiro encontrávamos com comunidades indígenas, comunidades agrícolas, e era muito curioso ver que nessa distância estavam aí, por exemplo, casais já um pouco avançados na idade, com os filhos criados e que disponibilizavam 2, 3 anos para estar em meio a essas comunidades mais distantes e anunciar aí o Evangelho, praticar a palavra de Deus, ajudando os matrimônios, preparando para os batismos os padrinhos da criança ou mesmo catequizando, seja para a primeira Eucaristia, seja para a confirmação. Este modelo não pode ser abandonado, mas é urgente e de verdade nos compele, ou seja, nos empurra mais adelante, mais adiante, a missão urbana. E por que eu falo isso? Porque o distante nem sempre está a 10, 12 mil quilômetros da sua casa. O distante pode ser o seu vizinho. Vizinho esse que faz tempo que você talvez nem o veja e que na sociedade atual, na montagem estrutural dos nossos condomínios, edifícios e ruas do nosso bairro, de verdade existe uma espécie de anonimato desta vizinhança que se esconde para se proteger e ao mesmo tempo se distrai com outras chamadas, com outras formas de atenção que os leva então para outros caminhos. Talvez a missão urbana, tão urgente como seja, é uma chamada, é um chamado a que nós mesmos, paroquianos, residentes num determinado bairro, possamos de uma vez por todas entender esta unidade de uma igreja que não para de anunciar. O anúncio é tão vital quanto participar das Eucaristias dominicais. Este ide em paz e o Senhor vos acompanhe, de verdade é o empurrão de toda a igreja, fortalecido pela graça e amparado pela Virgem Maria, para que nós possamos fazer um Pentecostes acontecer na vida das outras pessoas. Quem é seu vizinho? Quem é sua vizinha? Será que são católicos? Será que há muito tempo abandonaram a fé? O que dizer destas pessoas que tão distantes, de verdade, não estão mais em contato com o precioso tesouro que nós carregamos em nosso coração? Outra missão tão necessária e que se desenvolve e se divide em momentos variados da vida eclesial, seja da diocese, seja do país, seja do mundo. Precisamos
de gente para catequizar, de gente para ensinar, de gente que possa fazer a caridade, talvez não doando o material, mas doando o temporal. De fato, não somos donos do tempo, mas a nossa lista de prioridades nos faz perder alguns momentos preciosos em que a nossa voz, nossa inteligência e conhecimento poderiam estar sendo compartilhados com muita gente. A vida paroquial sobrevive da força da comunidade e somos você e eu aqueles responsáveis por doar um pouco deste tempo para fazer acontecer este ambiente não somente pastoral, mas ambiente onde a minha voz que fala, o ouvido daquele que escuta estão como um canal sem cortes, para que a palavra de Deus e o dom da fé possam ser transportados até o coração de uma pessoa que ainda não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Assim que poderíamos dizer que os diversos níveis de missão na igreja abarcam toda a vida humana, seja a missão familiar de cuidar dos filhos ou mesmo manter viva a chama do amor matrimonial, até aquela catequese mais básica ou mesmo mais desafiadora entre adultos que há muito tempo estão longe da igreja e necessitam voltar à casa paterna, à casa dos cristãos. Se é uma igreja católica, ou seja, universal, onde deve o anúncio chegar até os confins da terra, ela é igualmente apostólica. Anunciar, testemunhar e até que custe a vida, que custe o tempo, que custe o suor ou o cansaço, que de verdade a outros finalmente descansam. Essa é a mensagem que gostaria de dar a cada um, que vale a pena esforçar-se pelo reino de Deus presente em Jesus Cristo e levá-lo à vida de alguém, talvez seja o maior presente que podemos dar. Preocupados com a ordem social bastante desequilibrada nestes dias, uma coisa só se pode dizer: é Jesus Cristo, a partir desta fé, que poderá realizar boas obras através das mãos e do coração humano, que de verdade verão com outros olhos como organizar aquilo que parece estar perdido. Deus conta contigo do mesmo modo como conta com cada geração. Você, às vezes de idade mais avançada, você criança, como por exemplo a infância missionária, tem aí o seu pequeno exército de crianças para evangelizar. Bem, todos têm lugar. Nesse momento em que a certeza de que Jesus é a resposta sai da nossa boca e de modo maravilhoso exclama e proclama para o mundo que existe um jeito, existe um modo para que tudo em nossa vida tenha sentido. Diante do Senhor Jesus, queremos oferecer a nossa vida, oferecer este momento precioso que nunca nos faltará, de verdade fazer da nossa vida uma vida como a de Maria, aí de Betânia. Aos pés do Senhor, o melhor tememos, claro que eleito e escolhido. Esta Maria aos pés de Jesus, eu imagino que não perdia uma só das suas palavras, como a palavra proclamada na missa, como os estudos, os conselhos, as muitas confissões feitas e, claro, muitas formas de ver a realidade das coisas em nossa vida. De verdade, esta Maria representa a cada um de nós. E por que não dizer que, ao mesmo tempo que somos alimentados pela palavra do Senhor, queremos, Senhor, ser como Marta. Ao sermos discípulos teus, queremos sair por aí a servir os nossos irmãos, seja na verdade, seja na caridade, ou melhor, unindo as duas coisas,
para que o teu reino aconteça. Senhor Jesus, peço igualmente por cada missionário que atualmente, estando muito longe ou ao nosso lado, estão esforçando-se para ser não só um exemplo a seguir, mas para deixar transparecer o Cristo em suas vidas, no seu olhar, no seu sorriso, na sua fala, e assim poder fazer a diferença neste mundo onde os referenciais parecem estar bastante perdidos ou minimamente somente representam uma parte dos nossos interesses. Que esses missionários possam transparecer o Cristo total e aí sim cativar, embelezar o coração humano e encher de esperança a vida de cada pessoa. Assim te pedimos, Senhor, e assim te pedimos igualmente, Virgem Santíssima, Senhora Rainha dos Apóstolos, para que cada missionário esteja amparado por tua proteção, nunca se sinta só e com o olhar terno que tu tens, Madre do Céu, Mãe do Céu, possam eles fazer a diferença sem temer. Não temos boca de profeta, jeito de profeta, não temos palavras acertadas, mas é por tua intercessão, Virgem Santa, e pela ação do Espírito Santo que este anúncio se propagará de modo eficaz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço a cada um e até breve. Deus os abençoe. Tchau.